Goleiro Cássio do Cruzeiro cobra mais respeito ao Cruzeiro após jogo contra o Flamengo. O jogador do Palmeiras está prestes a bater melhor ano e pode virar maior goleador desde Hernan Barcos. Problemas para o Barcelona e para a seleção espanhola, já que Lamine Yamal está lesionado e vai desfalcar os clubes nas próximas semanas. Veja todas essas notícias e muito mais nesse resumo do dia aqui no Nação FC. Então, se você quer se manter informado sobre tudo o que acontece no mundo do futebol, inscreva-se aqui no canal, já que temos vários vídeos por dia, sempre diretos e sem enrolação para você. E se gostar desse vídeo, deixe seu gostei e apoie nosso trabalho. Então, sem enrolação, vamos para as notícias do dia. Na primeira notícia desse vídeo, vamos falar sobre o Cruzeiro, que segue mostrando força nessa temporada e após o empate em 0 a 0 contra o Flamengo, jogo esse que aconteceu no Maracanã pela 26ª rodada do Brasileirão, o goleiro Cássio destacou a importância do resultado e pediu mais respeito ao trabalho que vem sendo feito no clube. O camisa 1 ressaltou que conquistar 4 pontos em 2 confrontos diretos contra o Flamengo, atual líder e um dos favoritos ao título, é algo que poucas equipes conseguiram até agora no campeonato e para ele, esse desempenho reforça a consistência e a competitividade do time mineiro, que tem mostrado maturidade mesmo em jogos de altíssimo nível. Além de exaltar a postura do Cruzeiro, Cássio aproveitou para rebater as críticas que, segundo ele, têm diminuído a campanha da equipe. O goleiro lembrou que o clube vem competindo de igual para igual com adversários que há anos possuem elencos de alto investimento e que estão acostumados a disputar troféus. Por isso, defendeu que o Cruzeiro merece ser reconhecido pelo desempenho sólido e pela capacidade de se manter na parte de cima da tabela. E outro ponto destacado por ele foi a recuperação da confiança e do orgulho da torcida. O Cruzeiro não só ocupa uma posição de destaque no Brasileirão, mas também é semifinalista da Copa do Brasil, fato que fortalece o projeto esportivo e mostra que o trabalho atual está recolocando o clube no cenário de protagonismo do futebol brasileiro. E apesar da boa fase e dos resultados expressivos, Cássio manteve a cautela ao ser questionado sobre a possibilidade de disputar o título nacional. Segundo ele, o principal objetivo nesse momento é assegurar a vaga na próxima Libertadores, valorizando a evolução do grupo jogo a jogo e sem criar expectativas além da realidade. Bom, com o empate diante do Flamengo, o Cruzeiro chegou aos 51 pontos e caiu para a terceira colocação, com a equipe apenas 1 ponto atrás do Palmeiras, que é o vice-líder, e 4 pontos atrás do Rubro Negro, que segue no topo. E mesmo com essa pequena diferença, o Cruzeiro quer mostrar que pode continuar incomodando os principais favoritos e se credencia aí nesse ano como uma das surpresas mais positivas da temporada 2025. Bom, me diz aí nos comentários, concorda com Cássio e precisam respeitar um pouco mais o Cruzeiro por tudo que ele tem feito nessa temporada? Você acha que a equipe mineira tem chance ainda de conquistar o título do Brasileirão nesse ano ou é mais realista mesmo eles pensarem apenas na Libertadores? Nessa segunda notícia, vamos falar sobre um dos destaques do Palmeiras nesse ano, que é o atacante Flaco Lopes, que vive uma fase especial na equipe e está prestes a transformar isso em uma marca histórica. Já são 21 gols nessa temporada de 2025 e o argentino precisa apenas de mais um para igualar sua melhor marca pessoal, os 22 gols feitos em 2024. E a comparação entre os 2 anos mostra bem a evolução do centroavante. Enquanto na temporada passada ele precisou de 61 partidas para alcançar esse número, em 2025 o Flaco já soma aos 21 gols em apenas 50 jogos, um aproveitamento muito superior. E o crescimento ficou ainda mais evidente com a chegada de Vitor Roque, parceiro de ataque que potencializou seu desempenho. Juntos, eles já participaram de 16 gols em apenas 10 partidas atuando lado a lado. E se balançar a rede apenas mais 3 vezes, Flaco Lopes vai assumir sozinho o posto de atacante mais goleador do Palmeiras na era Abel Pereira, superando a marca de Rony em 2022, quando o camisa 10 anotou 23 gols. O cenário de 2025 abre espaço para ainda mais otimismo no Palmeiras. Caso a equipe avance até a final da Libertadores, a equipe terá ainda 17 jogos pela frente, o que aumenta consideravelmente as chances de Flaco alcançar números que não são vistos no clube há mais de uma década. O último a se aproximar dos 30 gols foi o seu compatriota Hernan Barcos, autor de 28 gols no ano de 2012. E antes dele, Wagner Love também chegou a 28 em 2004. E o recordista desse século segue sendo Alex Mineiro, que marcou 37 gols em 2008.
Flaco reconhece que o bom momento não é apenas fruto da sua capacidade individual, mas também do trabalho coletivo. O argentino destaca que tem buscado evolução ano após ano, tanto em estatísticas quanto em qualidade de jogo, e que o ambiente do Palmeiras tem sido essencial para seu rendimento. Esse desempenho também começa a ter reflexos fora do clube. O camisa 42 foi recentemente convocado pela seleção argentina para as eliminatórias da Copa do Mundo, e existe grande expectativa sobre uma nova convocação para os amistosos de outubro contra Venezuela e Porto Rico. Enquanto isso, no Palmeiras, a comissão técnica e os torcedores vivem um dilema. Ao mesmo tempo que celebram o reconhecimento internacional de Flaco, torcem para que ele não seja incluído na lista de Lionel Scaloni, já que o Palmeiras terá um jogo importante no mesmo período contra o Juventude. Confronto esse atrasado da 12ª rodada do Brasileirão. Então, Flaco Lopes não vive apenas sua temporada mais inspirada, como também pode escrever um capítulo marcante na história recente do Palmeiras, aproximando-se de marcas que ficaram guardadas na memória da torcida há um bom tempo. Bom, me diz aí, você, torcedor palmeirense, o que tem achado do desempenho de Flaco Lopes nessa temporada? Acha que ele vai atingir essas marcas? Bom, agora vamos falar um pouco sobre o futebol internacional, mais especificamente sobre o Barcelona e a seleção espanhola, que receberam uma notícia preocupante, já que o jovem atacante, um dos destaques das equipes, Lamine Yamal, de apenas 18 anos, sofreu uma lesão no pubis e ficará afastado dos gramados por cerca de 2 a 3 semanas. O problema foi diagnosticado logo após a derrota do Barcelona para o PSG na Champions League e tirou o jogador da lista para o confronto contra o Sevilla pela La Liga. E essa situação acontece justamente em um momento importante da temporada. Nessa sexta-feira, Yamal havia sido convocado pelo técnico Luis de la Fuente para defender a Espanha nos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo, contra Geórgia e Bulgária. Mas com a lesão confirmada, o treinador não terá escolha a não ser cortar o jovem da relação final. Esse desfalque também preocupa o próprio Barcelona, já que Yamal é dúvida para os próximos compromissos diante do Girona pelo Campeonato Espanhol e contra o Olympiacos na Champions League, com a equipe trabalhando pesado para conseguir o jogador 100% recuperado até o aguardado clássico contra o Real Madrid, marcado para o dia 26 de outubro. A diretoria do clube já comunicou oficialmente à Federação Espanhola sobre a situação, reforçando que o atacante não viajará para Sevilha, onde a seleção se reunirá para iniciar a preparação da data FIFA. E essa lesão reacende a tensão entre Barcelona e Espanha em relação ao jovem talento. Nas últimas semanas, o técnico Hans Flick havia reclamado publicamente, afirmando que Yamal voltou com problemas físicos da convocação anterior. E do outro lado, Luis de la Fuente rebateu, dizendo que as críticas eram exageradas e que desconfortos fazem parte da rotina de qualquer jogador de alto nível. Agora, com o corte confirmado, o embate entre clube e seleção ganha ainda mais força. O Barcelona entende que Yamal precisa ser protegido para não agravar a sua situação, enquanto a comissão técnica da Espanha defende que vinha utilizando o jogador com cautela. Então, sem Yamal, o Barcelona encara o Sevilla nesse domingo dia 5, já de olho na pausa para a data FIFA. E o técnico Hans Flick também não contará com Rafinha, outro atacante que se recupera de lesão, aumentando os problemas ofensivos da equipe no curto prazo. Com Yamal e Rafinha fazendo bastante faltas, já que Yamal, mesmo sendo muito novo, já se tornou uma peça fundamental tanto para o Barcelona quanto para a seleção. E sua ausência é tratada como uma baixa de peso para os dois lados. Bom, com esse problema aí eu quero saber a sua opinião. Acha que quem sentirá mais falta do jogador, o Barcelona ou a seleção espanhola? Qual dos elencos você acha que tem mais condições de suprir esse desfalque aí da melhor forma?